Irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus sempre esteja conosco. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, falou muito sobre a vontade. Ele tem um livro, inclusive, filosófico, falando sobre a vontade. E este é um assunto que nós vamos tratar aqui hoje, falar rapidamente sobre a vontade. Porque há momentos em que sabemos claramente o que precisamos realizar, o que precisamos fazer para amenizar ou mesmo solucionar uma determinada situação que está ocorrendo ou se apresentando para ocorrer. Entretanto, nós não conseguimos fazer nada. E por que nós não conseguimos fazer nada? Porque é a vontade que impulsiona nossas ações e realizações. E esta vontade, ela pode sofrer influências. Algumas pessoas que perdem a vontade costumam transferir esta responsabilidade daquilo que estão sentindo a sensações espirituais, não é? Costumam, entre aspas, culpar os espíritos de que aquilo que elas estão sentindo, da falta de vontade, da vontade de quererem ficar sem fazer absolutamente nada, deitados no sofá, ou isso, ou aquilo, enfim, seja a culpa de alguma influência espiritual. Ondas de violência, problemas de emprego, dramas e conflitos familiares, doenças, carências íntimas, podem comprometer o nosso estado de ânimo, favorecendo em nós reações que nem sempre são positivas, que nem sempre são as reações que nós gostaríamos de ter. E dentre as várias que podemos adotar, nós vamos citar duas reações as mais frequentes. Uma é a tendência do ser humano à acomodação. Gosta de ver uma rede e ali ele quer deitar. Não quer fazer nada, não quer seguir em frente dos trabalhos que ele prometeu na espiritualidade que faria, não quer contribuir no trabalho com os companheiros de trabalho, não quer contribuir na sua casa, nos simples afazeres da casa. Muitas vezes ele está vendo ali que tem uma pessoa que está necessitando de ajuda, mas ele não arreda o pé do sofá. Sofá, televisão e jogos, enfim, ele não sai dali. Ele quer a acomodação. Então há momentos que sabemos claramente o que nós precisamos realizar, porque ninguém que fica deitado em berço esplêndido sabe que aquilo é correto, que a vida está correndo rapidamente e que ele está ali. Então ele sabe o que precisa realizar para amenizar ou mesmo solucionar uma situação difícil. Mas quantas vezes não se faz absolutamente nada? Eu vou deixar o barco correr. Não é? Esse pensamento existe. Eu vou deixar o barco correr para ver como é que fica lá na frente. Vou entregar nas mãos de Deus. E aí assim, né? Só no nosso planeta aí temos mais de 8 bilhões de habitantes. Se todo mundo fizer isso, Deus não vai fazer outra coisa do que cuidar dos nossos problemas. Ou os espíritos, os protetores, que recebem essa mesma recomendação: cuida de mim, do tipo assim, olha pelos meus caminhos, pelas minhas veredas e eu vou levando. A outra tendência é reclamar. E como se reclama neste mundo? E se quisermos, sempre vamos encontrar motivos para as lamentações. A reclamação até pode funcionar como uma modalidade de desabafo, bastante útil. A pessoa está estressada, uma panela de pressão com tantos problemas acontecendo, aí ela desabafa. Ela coloca aquilo para fora, né? Vou falar um pouco, vou reclamar um pouco, e aí depois diz, pronto, acabou. Já reclamei tudo que eu tinha que reclamar, agora eu vou trabalhar. Mas o X da questão da reclamação é que nós sempre tendemos a exagerar esse tipo de alívio.
não percebendo que o excesso dessas queixas apenas nos torna cultivadores dos dissabores e sofrimentos, sem que efetivamente a nossa realidade se altere para o quê? Para melhor. Então, reclamar, tudo bem, até um pouquinho, né? A pessoa reclama. Se alguém não quiser escutar a sua reclamação, reclame ao vento, reclame, saia de casa e reclame um pouquinho, mas tenha cuidado para não reclamar demais, porque nesse espírito, nesse quesito, não é? Nesse sentido, o espírito Joannes, ele constata o quê? Que ao reclamar em demasia, você se torna inoportuno, chato, né? As pessoas não gostam de ficar perto de quem só reclama. Excessivo, você fica excessivo nas suas reclamações e aborrecido. Então, nós podemos dizer, dentro dessa pequena conversa sobre a vontade, que só a vontade, na verdade, é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Se um espírito não tiver a vontade de realizar, ele já está no caminho contrário àquilo que ele precisa fazer. E se nós formos buscar o significado desta palavra vontade no dicionário, coincidentemente ou não, encontraremos lá o seguinte: vontade é a principal das potências da alma que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, como dizia Arthur Schopenhauer, a vontade, ela nos movimenta para tudo. Nós precisamos de vontade para levantar da cama, para tomar um banho, para trocar de roupa, para escolher a roupa de manhã cedo, para tomar um café, não é? Para ir ao trabalho, para conversar, para estudar. A vontade, ela é uma potência da alma, como diz o dicionário, que nos movimenta à frente. Se nós não tivermos a vontade, nós não temos absolutamente nada. Ela é um relevante potencial íntimo. Por quê? Porque é um potencial íntimo. Porque se você não tiver, você vai ficar estatelado, como dissemos, num sofá e vai deixar a vida passar sem realizar absolutamente nada. E vai também dentro deste pensamento, não é? De ser um potencial, um relevante potencial íntimo, a vontade permite nos definir o rumo que queremos dar à nossa própria existência. Porque se você não tem um rumo para dar à sua existência, um caminho a seguir para você mesmo, você absolutamente não tem nada. Então, a vontade é, portanto, um motor que nos impulsiona. Os sentimentos, as aspirações, para a conquista do quê? A nossa elevação espiritual do infinito. Vai ser sempre maior quanto mais exercitada. Quando nós pensarmos assim, eu preciso fazer essa tarefa agora, hoje, levante e vá fazer. Porque se você deixar passar a oportunidade, você já está dando uma desculpa ao seu cérebro de que não há tanta necessidade de realizar aquela tarefa. Então, levante, vá fazer, vá realizar. E você vai sentir que neste exercício, com o passar do tempo, você começa a se sentir bem, não é? Você começa a sentir que você é útil, porque não tem nada pior do que você se projetar como um espírito inútil, que não serve para absolutamente nada nem ninguém. Quando nós estamos verdadeiramente entusiasmados com alguma coisa, com algo, a nossa vontade, a nossa determinação vão nos capacitar à realização de coisas incríveis. Nós vamos colocar os nossos talentos pessoais para funcionar. Eu tenho vontade de escrever, escreva. Eu tenho vontade de gravar vídeos, grave. Eu tenho vontade de pintar, entre numa escola, se você não tem um talento pessoal, e vai aprender. Ou assim, sendo música, seja lá o que for, um outro idioma, mas faça
com que a sua mente seja movimentada por esse exercício da vontade. Certa vez, Jesus disse o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverar até o fim, é importante nós tocarmos nesse assunto, porque não podemos desistir, e muitos desistem de tudo na vida. Desistem do casamento, desistem dos filhos, desistem de ter uma casa, desistem de ter algum bem que lhes faça feliz, e nós podemos e devemos ter isto, devemos procurar por isto, não é? O próprio Evangelho nos diz que nós temos que ter essas aspirações, essas pequenas ambições terrenas para movimentarmos a nossa vontade, para não dormirmos, como diz o matemático e filósofo Ouspensky, não passarmos a vida com os olhos abertos, mas dormindo, deixando o nosso cérebro dormir. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre a vontade. Muitíssimo obrigado a todos.